Vamos lá, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre o Vitor Pereira no Flamengo. Tem aí o Benja, o Mano, o Emerson Sheik e o Cicinho falando do Vitor Pereira no Flamengo. E tem as novidades aí do Mengão, do programa da ESPN Brasil, falando sobre a chegada do goleiro Rossi. Goleiro Rossi, novo reforço do Flamengo, assinou o pré-contrato, vai chegar pode começar a atuar pelo Flamengo a partir do dia 1º de julho de 2023 e o contrato vai até dezembro de 2027. Então o Rossi é o primeiro reforço do Flamengo e falta agora o Quinteiro, quer dizer, o primeiro não, o segundo, né? Porque o Gerson é o primeiro, tem aí agora o goleiro Rossi segundo e o Quinteiro pode chegar no Flamengo. Os comentaristas analisaram sobre isso, nós vamos aqui reagir, mas antes, nação, explode o dedo no like, vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo, ó. Quero ver a força da torcida do nosso Mengão e também vai aqui nos comentários, deixa a sua opinião, se inscreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, escreva aí nos comentários e se você não é inscrito, se inscreva ativando o sino das notificações para você receber todos os vídeos. Antes do vídeo, quero apresentar para você uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que vai levar você a aprender a fazer uma renda extra de 3 mil reais a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet, trabalhando aí da sua casa e recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Então vai lá, corre, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto ainda é tempo, enquanto estiver no ar, tá certo, nação? Crédito desse vídeo, vou deixar aqui o canal ESPN Brasil e o canal é Arena SBT, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do nosso Mengão aqui no nosso canal. Aí pro Mano, olha quem tá mandando. A qualidade do elenco é construir um jogo com uma identidade que tem que ser, que é jogado pelos jogadores, não é jogado por mim, não é jogado pelo meu staff, vai ser jogada pelos jogadores. Portanto, se vai ser jogada pelos jogadores que têm determinadas qualidades, aquilo que nós temos que cozinhar é um jogo que os ligue e que os liberte ou que os permita expressar as suas qualidades, as suas características e ao mesmo tempo um jogo consistente. Só se eu estivesse noutro mundo é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional, certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é verdade, Quem disser o contrário. Mal educado, nos xingou, nos ofendeu. Quer dizer, nunca chamaram ele desses nomes que ele falou, mas ele já contou essa história para outras pessoas? Olha, eu preciso ir embora, eu adoro vocês. Ele falou que ninguém fala não para um projeto desse. Pois o negócio é o seguinte, Benjamin. Eu não tô aqui para ficar julgando a atitude de ninguém, porque eu não sou exemplo para nada. Mas o negócio é o seguinte. Falei que virou Nutella? Não, mas deixa eu terminar. Se eu dou a palavra para alguém, eu vou fazer um negócio com alguém. Ó, o negócio é o seguinte. Pô, queria muito ficar, mas eu não posso porque minha sogra tá morrendo, algo do tipo, eu preciso voltar. Beleza. A partir do momento, Benjamin, que você decide ficar, não, ela não tá mais morrendo, eu vou ficar. Deveria ter retomado uma negociação com uma pessoa que você deixou lá atrás. Que inclusive o Corinthians praticamente pariu o Vitor Pereira pro futebol. Fora o Corinthians, o Vitor Pereira não era nada, ninguém conhecia esse cara. Esse cara foi ganhar visibilidade dentro do Corinthians, isso é fato. MC Daniel, você que é rubro-negro doente, você gostou da contratação do Vitor Pereira? Não gostei, mas acho que tem que dar um votinho de confiança, por que você né? Não gostou? Vai que. Mas por que não? Porque ele não é a cara do Mengão, não. O Mengão é mais vindo do outro lado, né? O Dorival era a cara do Flamengo? Eu curtia mais ele, acho ele inteligente. Mas queria que voltasse Jorge Jesus. Tá no nosso coração. Fala isso. O Benja também. O Benja também tava louco pra ele voltar. O Benja foi encher o saco do cara na Turquia. Ele é o que tá no coração. Vocês acham que quem é melhor, o Arrascaeta ou o Carlos Alberto? Depende, o Carlos Alberto ganhou o Mundial, hein? O Carlos Alberto ganhou o Mundial, hein? O Arrascaeta não. Quem é melhor, Arrascaeta ou o Carlos Alberto? São dois bons jogadores. Um aposentado e outro em atividade. Mas se tivesse os dois em atividade, quem é melhor? O Carlos Alberto, na época que ele estava bem, ele era
Era difícil, viu, Benja? É uma briga feia aí, pegar o Carlos Alberto na melhor fase dele, novinho. Falar que é briga feia, viu? Mas deixa eu te falar. Se você tivesse dinheiro pra comprar um dos dois, você ia contratar quem? Dinheiro ele tem. Não, pro seu time hoje, pro seu time do coração. Nenhum dos dois. Não, só tem os dois. Nenhum dos dois eu Mas ele tá contrataria. ensaboado, Aí, ó, isso tinha que ser velho. Nutella, ó. Isso é ser Nutella. Que você, Aí, ó. cadê o passo Você não vai pano falar lá? nada aí? Ah, tô falando. Pô, um cara que acertou a chapada que você acertou na Vila Belmiro não pode escapar do... Sai do muro, velho. Moro. Aqui, ó, panos shake. Ó, tá no penhasco, o Carlos Alberto e o Sheik. O Carlos Alberto e o Arrascaeta, tem que salvar um. Quem você salva? Nenhum dos dois, vai cair os dois. Pro teu time, velho, vai comprar um 10. Quem que você pega? Os dois no auge, Bravo. Arrascaeta ou Carlos Alberto? Felipe Coutinho. Aí, ó, Bidu, esse é e o Bidu, Nutella, não? velho. Ô, MC Daniel, mas fala um negócio. Essa história do Vitor Pereira que ele fez com o Corinthians. O torcedor do Flamengo não tá nem aí. O que você achou dessa história? De falar que não ia sair, porque a sogra tá doente, ele não queria trabalhar, queria dar um tempo pra cuidar e foi pro Flamengo. Aí ele falou na entrevista, ninguém fala não pra uma proposta dessa do Flamengo. O que você acha disso? Eu acho que ninguém fala não Flamengo, mas eu não sei essa história aí a fundo dele. Aí pra eu não falar mais, me complicar aqui, porque são duas torcidas gigantes. Mas o que aconteceu com o programa hoje? Tá maluco, pô, tá maluco, vai mexer com... O que aconteceu com o programa Tá hoje? maluco, vai mexer com o Flamengo e Corinthians, o cara tem que ser louco, pô, tem que tá Você maluco. acabou de virar pra cá. Não, eu joguei... Colocar numa situação e 15 segundos depois você tá fugindo. Não. Olha, eu vou falar uma Não, coisa pra você. não, eu falei de dois jogadores. Eu contrataria o Carlos Alberto, na época mágica Porque dele. é seu amigo. Não, não é. Inclusive, eu tenho um relacionamento até mais próximo com a Rasca do que com ele. Você tratou com o Agora, Carlos Alberto responde já? aí a Tá pergunta. maluco, pô, o cara Agora pegou responde. carninha lá. Agora responde. tá maluco, o cara tem que ser louco pra criticar o Corinthians e o Flamengo. Vocês são loucos, vocês são ponta firme. Quem é esse? Eu não corneto, não. Quem é essa pessoa? Fala aí. Eu não. O MC Daniel, quem é essa pessoa que tá atrás de você, bravo? Esse aqui... Pra você contar piada. Para na frente dele e ri, Não, cara. olha, faz uma Vê coisa. se é de Mas Mulher eu- Maravilha. Não, Podia pôr você frente a frente, assim, né? Pra ver quem... Ó, qual que foi o recorde aí na trocação que você viu ele derrubar aí? Ah, já tá Vamos fugindo ver. também. 4. 4? Aí, ó, Os Cicinho, quatro o mano Sheik. derrubou com a Pode cara falar, dele, pô. Pode falar. Tá Nutella demais esse programa. quê? Tá na hora, vou botar a lenha na fogueira aí. Então, pra você, quem é melhor, Carlos Alberto ou Arrascaeta? Tá pensando, irmão? É xadrez o bagulho? Gente, o Carlos Alberto, peraí. O Carlos Alberto ganhou uma Champions League, hein, velho? E foi campeão do mundo. Não, mas Carlos não. Alberto- Aí Carlos é um Alberto ganhou uma Champions. conjunto de Gente, para time. de pensar, O porque Cle- você- O Arrascaeta, pra mim, hoje, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Quem é melhor jogador? O Carlos Alberto ganhou a Champions League, mas Carlos Tem Alberto todo um ele tem uma conjunto. história novo, né? quem é melhor Sim. É uma jogador? história... Se você pegar o Arrascaeta no Flamengo, o Arrascaeta é melhor. Mais regular. Não, mas o Arrascaeta no Cruzeiro já jogava muito também. Não, mas o que o Arrascaeta joga no Flamengo... Já jogava no Cruzeiro, Ué, irmão. mas No aí tem uma Flamengo ele comparação. joga muito mais. Aí volta aquela comparação, né? Futebol brasileiro, futebol europeu. E aí? Mas você pega E o agora? Arrascaeta Eu- no o Flamengo Carlos e pega Alberto- o Carlos Alberto no Porto, Como tem é nem que faz? comparação. Então, o Carlos Alberto ganhou a Não, Champions não, League Carlos Alberto- jogando no Porto. protagonista. Protagonista. Não, o Mas Carlos com Alberto jogou na com seleção 19 brasileira. anos. O Arrascaeta não. Não, mas a diferença aí, Benja, por exemplo, o Carlos Alberto, eu concordo que ele no auge, ele foi mais jogador que o Arrascaeta, mas é que o Arrascaeta, ele foi mais longevo na carreira dele jogando bem. Placa da discórdia. Foge Bora. não, MC Daniel. Agora é a hora que a chapa esquenta nesse programa. Vamos lá. Joga fora no tela. 3 perguntas que são feitas. Eu vou dar as opções das respostas e você coloca a placa nesse suporte, tá bom? Já é. Beleza? Primeira pergunta. Hoje, o Gabigol tá completando 4 anos de Flamengo, hein? 4 anos de Flamengo. O cara tem 3 gols em 2 finais de Libertadores. Flamengo campeão. A pergunta é, Gabigol é um dos 3 maiores ídolos da história do Flamengo? Dos 3. 3. Lembrando, o Flamengo tem Zico, tem Leandro, tem Júnior, tem Adriano, tem Pet. Qual o critério? São números? Hã? São números? É o seu critério. Não, seu não é critério, número. irmão. Critério. É número. Ídolo é Se isso. ele, critério. se ele tá... São se ele tá- três, ó, vou repetir, o Gabigol é um dos 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Por que que é, o MC Daniel? Por que que é? Tá maluco? Do que eu vi, o cara, pô, 2 gols em
final de Libertadores, artilheiro anos consecutivos, pra mim é com certeza, tá maluco. Por que não é, mano? Veja, o Flamengo é um clube repleto de jogadores aí que fizeram muita história. Zico, Leandro, Júnior, Adriano Imperador, Pet. Só esses 5 aí já estão à frente do Gabigol. Óbvio que não é. Por que é, Sheik? Bom, eu concordo com o Mano. Todos esses nomes aí são ídolos do Flamengo. Porém, os números, assim como o Gabigol, porém os números do Gabigol mostram que ele está entre os 3. Questão de números. Futebol, números. E o Gabigol ganhou 90% dessa turma toda das antigas do Flamengo, não tem a metade que Mas o Gabriel nem sempre conquistou. número conta como... Nem sempre precisa de número pra ser ídolo. Por que não é assim isso? O Rivelino é ídolo no Corinthians e não ganhou nada. Não, o Luiz Fabiano é um dos maiores ídolos do São Paulo e também não ganhou as Eu acho que ele é ídolo também. Acho que o Júnior, o Zico, entre muitos Mas pra outros... você, quem são os 3 maiores do Flamengo? Zico. Se o Gabigol ganhar Isso você falou Mundial. ano passado, eu vou repetir. Se ganhar o Mundial com números, eu tô falando de números, eu não tô falando de futebol. Para de número. Tô falando de Nós futebol, estamos falando de número agora. Pra mim é o Gabigol. Zico, Júnior, Gabigol. Não, peraí, você tá falando que se o Flamengo for campeão do mundo, o Gabigol vai ser mais ídolo que o Zico? Sim, números. Óbvio que é. Não, questão de... Óbvio, de números. Não, vai e- ser. Gente, Ou você não, vai transformar isso. O Zico, Eu não tô falando o aqui Zico. que o Gabigol tem mais futebol, jogou mais futebol que o Zico. Eu não tô falando isso. Seria um Falando absurdo. que se ele mas não ganhar pode ser Mundial, mais ele ídolo se que o tornar Zico. Seria um absurdo da minha parte. O que eu tô falando, comparando números, o Gabigol no Flamengo é maior que o Zico. Ídolo é ídolo, não é comparar número. Ó, Por isso eu perguntei antes. O Zico. Por isso eu perguntei antes. Tem jogadores. Se não for números, o Zico é imbatível. Mas não tem comparação. questão de número. O Zico é igual o Pelé no Santos, que Deus o tenha, Pelé. Que descanse em paz. Ninguém vai superar o Pelé no Santos. Ninguém vai superar o Zico no Flamengo. Ninguém vai superar o Renato no Grêmio. Os números. Ninguém vai superar o Rogério Ceni no São Paulo. Não, Números, em também número tem sim, mas números. em ídolo não tem como. Ídolo Não, é... eu tô falando ídolo, não tô falando número. Não, aí não tem comparação, o Zico. Ô, O Cis, Gabigol por que que realmente ele talvez não é? não entre nos 10. Mas o Gabigol, pra mim, se eu montar o Flamengo de todos os tempos hoje, o meu camisa 9 é o Gabigol. Pô, achei que você ia Mas falar aí- que aí não. é Eu ia falar, pô, você não vai tirar o cara que... eu já falei isso antes. Eu ia falar que tem mais gol que todo mundo, tá Não, certo? já falei, pra mim você fala, pô, e o Nunes? O Mas Nunes aí não nessa tá bom, o Gabigol é comparação, melhor. Nunes e Adriano, aí eles estão atrás do Gabigol, porque daí não faz também muito sentido, né? Não, pra mim não. Em Porque termos o Adriano Não, mas é que quando a gente fala de números. Então, Então, mas quando a gente fala de números, a gente tá falando até de empatia do torcedor para com o cara. que- Não é que só é o não, aí preciso? não são números, é empatia. Não, Mas não é tudo, é o confunde. pacote. É o pacote. Pelo amor de Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Mas coisa. não é Muito bem, vamos falar então de Rossi e Quinteiro. Chegam para ser titulares, espera um pouco, vê qual é. O que você acha, Zupa? Eu acho que a situação dos dois é um pouco diferente, mas a minha resposta para ambos é não. Mas é um não diferente. Pro Rossi é não. Pro Quinteiro é não. Entendeu? Não. Pro Rossi é não. Pro Quinteiro é não. Porque assim, o Santos é o titular do Flamengo. Entendi mesmo, vai, O fala Santos aí. é o titular do Flamengo. E eu acho o Santos mais goleiro do que o Rossi. Rossi é bom goleiro, mas eu acho o Santos mais goleiro do que o Rossi. Certo. Porém, se o Santos não estiver em um grande momento, pode abrir uma brecha para um goleiro do nível do Rossi tomar vaga. Que um goleiro do nível do Hugo, por exemplo, com tudo que aconteceu ao entorno do Hugo, não permitiria essa discussão. Mas Tá com o bom. Rossi tem discussão. Então a desconfiança não era em relação ao Santos. A desconfiança em relação ao Hugo, ele chega para ficar Acho no que a lugar do Hugo. diferença entre Santos e Hugo é muito maior do que a diferença entre Santos e Rossi. Mas para mim o Santos é melhor e ele será o goleiro. Do outro lado, o Quinteiro vem por uma das pouquíssimas lacunas existentes no elenco do Flamengo, que é a lacuna para um reserva com as características de um Everton Ribeiro ou Arrascaeta, um meia. O Diego já foi esse meia, o Diego foi andando para trás e o Diego se aposentou e não tem ninguém. Então o Quinteiro vem para essa função e ele é muito bom jogador. Mas existem aí duas questões. Primeiro, a concorrência é com dois dos melhores jogadores do continente. Então o Quinteiro não será titular do Flamengo. Não será. Não será, ponto. E nosso companheiro da ESPN na Argentina trouxe um ponto de vista muito válido, porque o Quinteiro é excelente jogador, tecnicamente refinadíssimo, muito bom, bate na bola como poucos, mas a questão física é um problema.
Se a questão física foi um problema na Argentina, a questão física tende a ser um problema no Brasil. Então ele tem que ser muito bem enquadrado nesse sentido, cuidado, entender a exigência, porque ele teve lesões graves de joelho algumas temporadas, musculares nessa última, e essa questão da dificuldade de se enquadrar fisicamente no que exige um futebol desse nível de intensidade, e faz o potencial técnico do Quinteiro ficar menor. Porque não se faz só futebol com qualidade técnica. E o Quinteiro tem que entender isso. Se ele conseguir entender isso, ele vai ser uma peça boa de elenco. Mas titular, não. Pois é, mas tem um ponto também muito importante quando a gente fala de Flamengo, que é uma equipe que vai disputar 8 competições. Então, quando a gente fala, olha, é um Flamengo que vai ter várias equipes que vão utilizar vários jogadores, lógico, a gente sempre consegue encontrar e ver aquele time titular. Mas, muitas vezes, um jogador que compõe, e é o reserva imediato, ele não tira o seu brio, ele não deixa de ser importante para aquele time. Claro. Aí o jogador de futebol, aí não estou falando de um específico, mas o jogador tem que entender esse tipo de situação, e no ambiente cultural até do futebol brasileiro, a figura do titular e do reserva, eu acho que vai demorar muito para isso ficar... para isso ser enxergado pelos jogadores como algo que é verdade nessa semana e não será na próxima ou no próximo jogo, ou quando se joga demais, como é o caso de clubes como o Flamengo, e ao que tudo indica, o Flamengo vai ter esse calendário cheio ou lotado, como queiram chamar, pelos próximos muitos anos. E aí, jogadores precisam entender isso, que tudo que os treinadores costumam dizer, os campeonatos não são vencidos por 11, 12, 13 jogadores, são vencidos por 15, 16, que é normal um jogador não atuar numa determinada partida, não só porque ele vai atuar na próxima, mas porque essa rotação ela precisa ser mantida no melhor nível possível. O Guardiola falou isso outro dia. Se quando eu tiro, a frase dele foi essa, quando eu tiro um jogador de uma partida, ele acha que ele já está escalado na próxima, porque aí eu estou poupando, ele está completamente enganado. Eu estou pensando em outras coisas. Eu estou trabalhando o elenco de maneira geral e mantendo jogadores em níveis próximos, físicos. É claro que o componente técnico também é importante. Agora, se o Flamengo tem condições, e tem, de ter um reserva, seja para o Everton Ribeiro quando ele não estiver disponível, seja para o De Arrascaeta quando acontecer a mesma coisa, por que não ter um jogador absolutamente talentoso como esse e capaz de, eventualmente, porque o futebol também é um jogo de momentos e fases, tomar o lugar de algum deles? Claro. Isso vai criar problema? Eu estava checando a idade deles aqui. Eu sabia de memória a idade do Everton Ribeiro, 33, mas o Quinteiro é um ano mais velho que o De Arrascaeta. 29, né? 29 e 28. Isso. Então não tem, nesse caso, nem o Flamengo pensando vários anos para frente para ter um jogador que possa assumir a titularidade quando os atuais não estiverem mais. Então, isso tudo colocado, eu adoraria que o Flamengo o contratasse. Estou falando do Flamengo porque é o Flamengo que está tentando. Eu adoraria ver esse jogador no Brasil. E num time como o Flamengo, talvez mais ainda, porque a companhia que ele vai ter, todos conhecem ele também. É diferente. Como disse o nosso companheiro na Argentina, é um jogador de intermitências. Essa expressão é legal. Ele não é regular. Ele tem essa particularidade. Ele não é, mas ele é capaz de coisas incríveis. Do ponto de vista técnico, não existem muitos jogadores como ele aqui na América do Sul. Bom, o Rossi ele tem contrato com o Boca até o meio do ano, então ele assina um pré-contrato com o Flamengo e fica aquela coisa, né? O Flamengo tentando conversar com o Boca, será que não dava para ele chegar logo para o início da nossa temporada? Só que o Boca Juniors não quer nem conversa com o Flamengo, não quer nem atender o Flamengo, e hoje a gente já mostra essa imagem de hoje. Treinamento do Rossi hoje. Lá em Casa Amarija, é isso? Casa Amarija, é isso mesmo. E tem um ponto, e quando a gente fala isso, são 2 jogadores que provavelmente sabem que chegam para compor o elenco, vem buscar o seu lugar, lógico, mas eles sabem que vão chegar aqui e vão compor o elenco. E eles escolheram ir para o Flamengo.
para a gente também entender como as coisas mudam, né? A maneira como as pessoas olham e os jogadores olham hoje para o Flamengo e escolhem o Flamengo mesmo ficando na reserva. Isso é um sinal, isso é um recado, claro, especialmente sob a ótica do Rossi. Porque, assim, o Quinteiro, ele vai ser reserva, mas ele vai jogar bastante por causa do calendário e tudo mais. O Arrascaeta tem convocação, o Arrascaeta, infelizmente, convive também com algumas lesões durante a temporada, mas na reta final, né, tem sido algo recorrente. Então, o Quinteiro vai jogar, né? Não como titular, mas vai jogar. O goleiro, é mais difícil o goleiro entrar em rotação, né? Então, e o Rossi é um goleiro de bom nível. Rossi é um goleiro de bom nível. O Rossi poderia não vir para o Flamengo, mas ele poderia ou ficar no Boca Juniors, que é um tremendo de um time, ou se ele quisesse ir para algum outro time com uma ambição um pouco menor do que o Flamengo, porque quase todos os times hoje têm uma ambição menor do que o Flamengo, mas também num time de bom nível para jogar. Não, ele faz uma opção que eu acho que pode até ser prejudicial para a carreira dele, porque goleiro tem que jogar, né? E o goleiro, se o técnico não decidir colocar todo mundo na rotação, né, o goleiro vai jogar muito menos. Sim. Então ele pode abrir mão de jogos durante alguns anos da carreira dele, muitos jogos durante alguns anos da carreira dele, mas é um recado, claro, do poder de sedução que o projeto esportivo hoje do Flamengo oferece para qualquer atleta, qualquer treinador, qualquer profissional de futebol. O recado. Então é isso daí, nação, deixa seu comentário embaixo aí, o goleiro Rossi é o novo reforço do Flamengo e também Quinteiro se aproximando aí de fazer parte do elenco do Flamengo para a temporada 2023. Então deixa seu like, escreva nos comentários a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.